Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início à nossa primeira aula e, como foi dito, nós vamos falar sobre linguagem, tá? O que é linguagem? Vamos retomar esse conceito. O que é linguagem? Linguagem é o recurso que utilizamos para nos comunicar. Lembrando que a língua, ela existe para que haja o quê? Comunicação, transmissão de mensagens, de informação, de sentimentos, poetizar, né? Cordelizar. Muito bem. Para isso, a gente usa o quê? Alguns recursos. E esses recursos nada mais são do que as linguagens. E quais são os tipos de linguagem que a gente utiliza? A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Que a gente vai ver o que seria essa tal da linguagem mista. Bora lá? Muito bem. Gente, a gente tem que entender que texto é tudo aquilo que transmite sentido, beleza? Partindo disso, a gente vai entender que linguagem verbal é aquela que transmite sentido utilizando a palavra, seja a escrita, seja aquela que é falada. Nessa placa, nesse exemplo, nós temos um texto que transmite um sentido, tá? Tá escrito o quê? É proibido fumar neste local. Ou seja, na hora que eu leio, eu percebo que nesse determinado local não se pode fumar. Aliás, em lugar nenhum é legal fumar, não é isso mesmo, galera? Muito bem. Agora nós temos um exemplo de linguagem verbal, só que não é uma placa. Ele é um poema. Transmite sentido? Transmite, mas é um outro sentido, tem uma outra função, que é uma função de emocionar, de trazer um ensinamento. E além de ser escrito, ele também pode ser falado. E agora, na voz do nosso poeta. Eu defendo a natureza pela biodiversidade. A nossa floresta amazônica vive uma calamidade, sofre com desmatamento, espécie desaparecendo em uma grande quantidade. E aí, entenderam? Fácil, né? Linguagem verbal é aquela que utiliza palavra. A palavra escrita ou a palavra falada. Agora nós vamos ver o que é a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela que pode ser usada por forma de imagens, cores, sons. Sim, o apito do juiz no futebol, ele transmite o sentido, é um texto. Na hora que o jogador escuta, ele já sabe que tem que parar. Vamos ver alguns exemplos? Esse é um exemplo típico e universal. É um semáforo de trânsito. Em qualquer lugar do mundo, as cores mostram o sentido. É um texto? Sim, é um texto não verbal. O vermelho, o motorista já sabe, tenho que parar. O amarelo, eu preciso do quê? De atenção. E o verde, eu posso seguir. Então, é um texto e é um exemplo típico de cor, mostrando o quê? Não verbal. E retomando com a linguagem não verbal, a gente tem os mais novos, né, que o pessoal adora, né, usar o quê? Nas redes sociais, no WhatsApp, que são os emojis. Olha ali, e aí, quando vocês veem, vocês conseguem entender o que significam? Lógico, quando eu não quero nem escrever, eu já lanço o quê? Lanço mão dos emojis. Isso, e a galera ama. Olha o like ali, ó. Sabe o que tem que fazer, né? Dê um like no nosso vídeo. Muito bem. Muito bem, fácil, né? Linguagem não verbal é aquela que se utiliza de cor e de imagens. Bom, e a linguagem mista? A híbrida, né? Que a gente vai ouvir falar muito dessa palavra. É a junção, a mistura dos dois. Charge, tirinhas, utiliza muito, infográficos, utilizam muito dessa linguagem. A linguagem mista é aquela que usa imagem e palavras. Vamos ver um exemplo? A gente está vendo aí uma mocinha, né, com pensamento, e tudo nesse quadrinho mostra o quê? O que ela está pensando, né? Tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar.
exemplo de linguagem verbal, porque temos palavra, e linguagem não verbal, porque temos uma imagem. E observe a expressão dela. Olha esse olhar pensativa, querendo, sonhadora. Muito bem, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a nossa aula. Postem as suas dúvidas, né? Comentem e não se esqueçam, nós vamos terminar mostrando a imagem para vocês entenderem o que a gente quer. Preciso falar, né?